Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à mesa redonda sobre o potencial das mídias sociais para a ecologia da conservação. Bom, na era dos smartphones e da tecnologia da informação, os conteúdos das mídias sociais são uma fonte emergente de dados para a ecologia da conservação, fornecendo novos insights sobre a distribuição das espécies, suas fenologias e comportamentos, para identificar espécies e paisagens que despertam interesse social, dentre várias outras aplicações. Nessa mesa redonda, o nosso painel de expertos discutirá estes e outros temas relacionados ao uso da tecnologia para a conservação da biodiversidade. O meu nome é Fernanda Alves Martins e o painel de expertos será composto pela Ana Sofia Vaz, que é bióloga, doutorada pela Universidade do Porto. A Ana Sofia é investigadora no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, o CIBio, e atualmente se dedica à avaliação e monitorização do capital natural e fatores de alteração, recorrendo a dados digitais e ferramentas de inteligência artificial. O Jonathan Guedes, que é o nosso segundo membro do painel, ele possui doutorado em Diversidade Biológica e Conservação nos Trópicos pela Universidade Federal de Alagoas, no Brasil. O Jonathan, atualmente, ele está engajado a investigar o interesse público em conservação e nas áreas protegidas, principalmente através do uso de dados digitais. E, bom, e para finalizar esse super painel de expertos, o Ricardo Correia, que é doutorado em Ciências Ambientais pelas universidades de East Anglia, no Reino Unido, e pela Universidade de Lisboa. Atualmente, o Ricardo, ele é investigador no Departamento de Geociências e Geografia da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Bom, a sua investigação tem se centrado nos últimos anos a avaliar a forma como as novas tecnologias podem contribuir para a conservação da biodiversidade. Muitíssimo obrigada, Ana Sofia, Jonathan e Ricardo, por aceitarem esse convite. É uma honra tê-los aqui, poder ter vocês para compartilhar um pouco de suas expertises no tema. Cada um terá por volta de 15 minutos para apresentar um pouco o que tem trabalhado a esse respeito, as mídias sociais e a conservação, e em seguida nós vamos passar ao turno de perguntas, certo? Quem estiver no Zoom ou no YouTube também podem mandar suas perguntas pelo chat, quando for o turno de perguntas, e nós tentaremos responder e discutir por aqui. Então, muito obrigada. Ana Sofia, você pode começar. Oi, Fernanda, obrigada a todos e pronto, para quem é aqui da área do Porto e afins de Portugal nesta véspera de São João, portanto aproveito já para desejar a todos umas boas sardinhas e umas marteladas e os balõezinhos também de São João. Bom, enfim, eu tenho aqui uma breve apresentação, pronto, um pouco geral também para contextualizar e começarmos a ter uma matéria para depois para a discussão que temos. Possivelmente as pessoas que nos estão a assistir vão ver bastantes coisas repetidas entre mim, o Jonathan e o Ricardo, até porque é uma área bastante emergente, não é? A utilização dos dados das redes sociais, em particular para as questões da conservação, e portanto é natural que muitos trabalhos emblemáticos e os trabalhos mais recentes sejam efetivamente aqui apresentados. Portanto, uma área pouco extensa para já, mas que tudo indica que tem o seu grande potencial para crescer. Portanto, de uma forma geral, o que é que são estas potencialidades destas ferramentas das redes sociais, ou dos mídia social, e como é que eles têm sido aplicados de uma maneira muito geral para as questões da conservação, efetivamente para a identificação de espécies, sejam elas espécies exóticas, espécies
com valor de conservação, raras, protegidas, mas também para o próprio mapeamento e identificação de áreas de alto valor de conservação, de alto valor de capital natural, ou mesmo para a identificação de situações de áreas em si degradadas. Em paralelo, também consegui aqui, pronto, de uma forma muito simplista, de um outro grande contributo destas ferramentas de mídia social, dados e metodologias para a própria avaliação dos atributos da natureza que suscitam um maior interesse por parte das pessoas. Aqui o Jonathan, eu assumo que nos vai trazer bastante isto, que ele tem um trabalho muito forte nas questões do interesse público e no interesse político, por exemplo, para as áreas protegidas, mas também a detecção de atividades humanas e as interações que as pessoas têm com a natureza, não é? E com os elementos que constituem os elementos de conservação na natureza. Aqui o Ricardo é uma peça fundamental, não só para entender estas interações, mas também as questões, por exemplo, relacionadas com o comércio de espécies, ou com atividades recreacionais, piscícolas, enfim, o Ricardo é bastante transversal, como vocês terão a oportunidade de ver. E claro, e a partir desta análise toda também a monitorização de como é que todas estas questões relacionadas com as alterações, com a conservação, se alteram ao longo do tempo, portanto na sua geografia, e ao longo do próprio espaço, e portanto aqui também questões relacionadas com alterações climáticas, com outro tipo de alterações de padrões de vegetação podem efetivamente ser abordadas através deste tipo de dados. E na realidade o que é que estes mídia têm sido mostrados como muito promissores, e estes dados precisamente na gestão quer de conflitos entre os valores de conservação e as atividades humanas, mas também para a identificação de oportunidades de sinergia entre o ser humano e a natureza e o apoio na tomada de medidas de conservação destes diferentes valores. Portanto, estes são alguns dos papers emblemáticos que eu assumo que vocês vão ver um pouco pelas diferentes apresentações, não é? Ou seja, este interesse das redes sociais, ela não é única na conservação, não é? Portanto, em termos de áreas da saúde, para a identificação de outbreaks de doenças ou propagação de doenças, ou pelas questões mais ligadas à segurança, identificação de armas ou identificação de textos ou discursos mais relacionados com potenciais situações de conflito social. Portanto, já não é uma coisa nova, não é? Portanto, desde o surgimento da internet, digamos assim, e de uma maior interação das pessoas nas redes sociais, esta própria utilização de dados sociais tem sido bastante crescente noutras áreas. E, efetivamente, na conservação, eu, pelo menos na minha perspectiva, reconheço o crescimento deste campo, principalmente a partir do meio da década dos 10, não é? Portanto, 2015, em que surgem estes termos do que possa ser o digital conservation, ou a conservação muito apoiada nos dados digitais, muito como tu disseste, Fernanda, associada aos smartphones e principalmente ao acesso à internet, mas também o acesso ao smartphone, à capacidade de ter as câmaras fotográficas e a georreferenciação dessa informação e, acima de tudo, capacidade de armazenar todas essas fotografias. Mas sem dúvida que depois temos aqui em 2016, se não me falha o ano, uma das publicações bastante emblemáticas associada ao conservation, ao termo de conservation culturomics, ou culturómica da conservação, que eu assumo que o Ricardo vai falar um pouco mais sobre isto. Aliás, ele está na própria origem destes conceitos e destas metodologias, que há efetivamente o interesse em utilizar a informação disponibilizada na internet para perceber o interesse das pessoas sobre diferentes objetos relacionados com a conservação. Eu aqui não trouxe o exemplo mais bonito, que é sempre o da mascote associada ao futebol, mas isso deixo para o Ricardo explorar. Se ele não trazia preparado para explorar, vai ter que nos apresentar, de qualquer maneira. Mais recentemente, e de facto muito inspirado por estes conceitos, surge também conceitos paralelos do iEcology, ou como é que estas ferramentas online e dados digitais online podem apoiar as questões
ou hipóteses ecológicas e ajudar a desvendar muitas das questões associadas à ecologia, padrões de distribuição de espécies, fisiologia das espécies, etc. Muitas das questões associadas à ecologia. E, portanto, na realidade eles são diferentes nomes e a partir daí tem de facto surgido um manancial de publicações e de termos e conceitos muito relacionados com esta conservação digital e utilização destes dados online para dar resposta a muitos e desvendar muitas das questões associadas à conservação. E, portanto, as fontes de utilização destes dados são muitas, né? Portanto, eu trago aqui meros exemplos. Cada vez mais eu própria descubro fontes de informação ou blogs ou websites ou mesmo outro tipo de fontes de dados disponibilizados publicamente e digitais e uma capacidade muito grande também de imaginação dos próprios investigadores de conseguirem transformar esses dados em indicadores que são efetivamente úteis para entender tendências e padrões a nível da conservação e, portanto, aqui o Jonathan é um elemento que nos poderá reforçar precisamente isso, por exemplo, a utilização dos dados da Wikipédia, ou melhor, indicadores de visitação de páginas de Wikipédias e como é que esses indicadores aparentemente simples podem ser extremamente úteis para informar sobre o interesse público e político para avaliar, neste caso, a vulnerabilidade das áreas protegidas. Mas também ferramentas até bastante mais simplistas que estão à mão de todos nós e que partem com o Google Ngram ou com o Google Trends, que são ferramentas bastante user-friendly, que já nos permitem avaliar também um pouco o que é que as pessoas pesquisam, sobre o que é que as pessoas pesquisam, que espécies é que as pessoas aparentemente têm mais interesse, que áreas protegidas as pessoas aparentemente têm mais interesse e como é que esse interesse pode flutuar ao longo do tempo. No meu caso em particular, eu tenho um grande fascínio, apesar de eu não ter redes, não estar nas redes sociais ou ter aqueles perfis ocultos, porque para poder ter os dados das redes sociais preciso ter um perfil social, mas pronto, de qualquer forma não interajo na rede social, tenho um grande fascínio por explorar estes tipos de dados, ou seja, dados das redes sociais, talvez em Portugal dos mais conhecidos e populares sejam de facto Facebook, Instagram, agora o TikTok, não é? Com os vídeos, com as fotografias, com os textos, e que são plataformas que as pessoas têm cada vez mais a oportunidade de interagir, seja através de fotografias, de partilha de fotografias, mas também a partir da partilha de textos, tal como é o caso, por exemplo, do Twitter, e é a partir também deste conteúdo que é gerado nas redes sociais que se interpreta como sendo um conteúdo que as pessoas têm uma opinião e que revelam as suas atitudes, embora com algum cuidado, que depois poderemos falar também aqui na nossa discussão, que pode se revelar bastante útil para obtermos informação, seja ela a nível das fotografias que são tiradas na natureza, as espécies, as situações de degradação ambiental, até situações em que há uma expressão ou há uma polaridade de sentimentos a serem expressos nos comentários que as pessoas fazem perante determinadas notícias, determinados eventos, determinadas fotografias que são postadas. E, portanto, é a partir deste tipo de dados, quer seja a própria informação do utilizador que está nestas redes sociais, quer seja pelos comentários, os likes, os tweets que as pessoas fazem face a determinada situação, ao conteúdo de texto e ao conteúdo de imagem, que de facto tenho grande fascínio em explorar e perceber como é que esta informação é efetivamente útil para lidar em termos de resposta a desafios de conservação. Para além disso, é um tipo de informação que se torna cada vez mais útil, porque por causa de duas coisas que parecem simples, mas que se tornam bastante relevantes quando falamos em questões de conservação. A primeira é a possibilidade destes dados poderem ser georreferenciados,
e cada vez mais uma própria câmara fotográfica, um smartphone já tem associado o que é chamado do geotag, portanto uma etiqueta de geolocalização. E portanto quando estes dados são colocados nestas plataformas, nas redes sociais, nós, como investigadores, já conseguimos ter acesso à localização de onde é que estas fotografias sobre uma determinada espécie ameaçada, uma determinada espécie invasora possa estar localizada. E, portanto, isto permite-nos ter, por exemplo, dados complementares de distribuição de espécies, distribuição de áreas. A outra é o chamado timestamp, não é? Portanto, o selo temporal. E, portanto, a esta informação vem também associada a informação da data e muitas vezes da hora, ao nível dos segundos, ao qual esta informação foi produzida ou partilhada pelos utilizadores. E, portanto, torna-se aqui um conjunto de condições favoráveis para conseguir investigar e analisar todo este conteúdo de texto e imagem ao longo do espaço e ao longo do tempo. E, portanto, de uma maneira muito generalista, se tivermos interesse na utilização destes dados digitais para abordar desafios de conservação, quais são efetivamente os passos que damos numa investigação neste sentido. E, portanto, os passos são, na realidade, não muito diferentes, ou começam de uma maneira não muito diferente de qualquer investigação científica. Portanto, passa sempre por definirmos qual é a nossa questão de investigação. E consoante na questão de investigação que nós estamos interessados em saber do ponto de vista de conservação, estamos interessados em perceber onde está determinada espécie rara, qual a dispersão de uma espécie invasora, qual o interesse que as pessoas demonstram do ponto de vista social perante determinada área protegida, ou determinada árvore emblemática, determinado lago para atividades recreacionais, passa por definir precisamente essa questão de investigação e a partir daqui conseguir afunilar ou conseguir de alguma forma triar que plataformas destas redes sociais são de facto mais adequadas para esta pergunta de investigação, porque nem todas as plataformas têm o mesmo grau de popularidade ao longo do mundo, nem todas as plataformas presentes no Ocidente são as mesmas mais populares no Oriente, nem toda a gente tem o mesmo nível de acesso à internet, enfim, e portanto que plataformas é que são mais adequadas para dar resposta à pergunta de investigação e também de se efetivamente há possibilidade de adquirir e de utilizar essa informação para os propósitos de investigação. E, portanto, uma vez definida essa pergunta de investigação, uma vez definida quais as fontes de informação mais adequadas, qual o seu contexto espacial, temporal, efetivamente perceber como é que estes dados podem ser adquiridos, tendo em conta as condições e termos das plataformas de redes sociais e tendo em conta algo muito importante que são as questões éticas e as questões relacionadas com a privacidade desta informação produzida por pessoas e que é produzida por pessoas com uma intenção que não é de ser utilizada para propósitos de investigação ou de ser analisada para dar resposta à tal pergunta de investigação colocada. Depois, outro espaço a ter em conta em toda esta moldura analítica dos dados das redes sociais é precisamente onde é que estes dados podem ser armazenados e como ter a certeza de que dados são efetivamente relevantes para a nossa pergunta de investigação ou não. Portanto, muita da informação que é gerada nas redes sociais, por exemplo, é gerada a partir de bots, portanto, de algoritmos automatizados que não são pessoas que os estão a gerar e, portanto, tem que haver aqui um cuidado para triar essa informação, minimizando o enviesamento nesses dados que depois serão utilizados para responder à nossa pergunta de investigação. Eliminar duplicados e eliminar uma série de fatores de ruído que estão associados a estes dados.
Passado estes pontos, temos a nossa pergunta de investigação, temos os nossos dados, temos o pré-processamento, é necessário ter uma capacidade de analisar estes dados, e muitas vezes falamos de dados grandes, não é? Os Big Data, e temos duas opções: analisamos os dados manualmente, isto é, olhamos para fotografias, olhamos para texto, tentamos compreender o que as pessoas dizem, e mais recentemente, com a evolução das tecnologias de inteligência artificial, digamos assim, os modelos, podemos recorrer a uma dessas tecnologias para nos ajudar na análise desses dados. Independentemente desta parte ser muito divertida de análise e aquisição de dados, na realidade não podemos perder o foco, que é se esta informação é útil e de que forma esta informação é útil para responder aos desafios da conservação e para providenciar conhecimento que seja lógico e minimamente realista para apoiar decisões em termos de conservação. Portanto, aqui trago apenas alguns dos slides para ilustrar a forma de aquisição de dados a partir de plataformas de redes sociais. Portanto, algumas pessoas poderão já estar familiarizadas com questões de utilização de Python, de utilização de pacotes R, que já existem, são cada vez mais abundantes e de livre acesso e publicamente disponíveis, e que com facilidade praticamente qualquer um de nós pode utilizar para obter os dados destas plataformas de redes sociais. Portanto, com grande facilidade, um código de 3 ou 6 linhas R pode ser adaptado para conseguir fazer o download de todos os tweets que as pessoas estejam a fazer neste momento, imaginemos sobre o São João, ou com a utilização de códigos mais desenvolvidos que fazem a ligação do que é chamado de uma API, portanto, um Application Platform Interface, que praticamente todas estas plataformas de redes sociais têm disponível, e que é a partir dessas APIs que o utilizador, o investigador, tem acesso a esta informação disponibilizada nas redes sociais. Depois, como eu dizia, depois de obter estes dados, de facto entramos na questão da análise de dados, como é que nós lidamos com milhões milhares de fotografias postadas na internet todos os dias, com os milhares de tweets que são postados nestas plataformas todos os dias, e como é que analisamos estes dados, triamos estes dados e moldamos esta informação para que de facto ela se reverta em algo útil para a conservação. E portanto uma das áreas bastante promissoras é precisamente a área da inteligência artificial, ou dos modelos e algoritmos de deep learning, de aprendizagem profunda, e que na realidade passam por ter o computador, numa linguagem simplista, a aprender junto da pessoa o que identificar, e a partir daí fazer o processo automático para ajudar a pessoa na identificação da informação. Aqui há alguns exemplos, portanto, em termos de análise de dados separamos, assim de uma maneira geral, em dois grandes grupos: o Natural Language Processing, que se foca em questões de análise e processamento de texto ou de palavras e conjunto de palavras, e o Computer Vision, que se dedica mais à compreensão do conteúdo fotográfico de imagens e, portanto, também de vídeo que está presente. E, portanto, quando falamos nas questões de análise de texto, podemos de facto analisar que palavras positivas ou com uma conotação mais positiva ou conotação mais negativa as pessoas têm, por exemplo, relativamente a métodos de pesca de determinadas espécies, e quando falamos em análise de conteúdo de fotografias, por exemplo, se conseguimos detectar ou classificar as imagens com base na presença em determinadas espécies, mas também com determinadas infraestruturas ou elementos humanos que não deveriam estar presentes, digamos assim, em alguma área mais restrita.
Portanto, para dar alguns exemplos de alguns trabalhos que temos desenvolvido no CBio, portanto, no CBio e para além do CBio, trago-vos apenas a título ilustrativo. O Jonathan e o Ricardo trarão outros com certeza. Por exemplo, a capacidade de utilização de fotografias, neste caso do Flickr, mas também do Wikilog, que é uma plataforma de partilha de trilhos na natureza, para conseguir identificar, neste caso no nosso único parque nacional em Portugal, na Peneda Gerês, a distribuição ou a admiração de árvores exóticas no Parque Nacional. E de facto, por uma observação do conteúdo das diferentes fotografias postadas pelas pessoas nestas plataformas, conseguem-se observar onde é que aparentemente estas árvores exóticas estão a contribuir ou não para a visitação neste Parque Nacional. E, portanto, que repercussões é que isto pode ter? Tentar perceber numa situação, imaginemos, de primavera, em que uma mimosa, uma acácia de albata está florida e é muito chamativa, e tentar abordar os próprios visitantes ou tentar mudar percepções de que, de facto, embora a mimosa seja muito vistosa, muito bonita, embelezadora da paisagem, ela é uma invasora agressiva em Portugal e, portanto, tentar mudar a percepção perante estes elementos de natureza e evitar que a própria espécie seja disseminada no próprio parque. Outros exemplos passam, por exemplo, por conseguir identificar e mapear valores culturais, neste caso em áreas protegidas do sul de Espanha, em perceber em que fotografias, nas fotografias que as pessoas tiram de determinada fauna e flora ou determinadas paisagens, onde é que estas fotografias ficam localizadas, e a partir daí tentar inferir para as diferentes áreas protegidas e localizações onde está o maior potencial para estes valores culturais e, portanto, tentar perceber, por exemplo, questões de onde é que está o maior potencial para visitação e suporte para a conservação da natureza, mas ao mesmo tempo tentar perceber onde é que efetivamente as pessoas estão a visitar mais e evitar essa visitação em áreas consideradas de conservação restrita. Portanto, sempre na tentativa de conciliar os dois mundos. Outros exemplos que trago, não só associados a esta forma mais manual de interpretar esta informação das fotografias, mas também no apoio aos tais algoritmos de inteligência artificial para conseguirem identificar de uma maneira mais rápida e quase real-time, onde é que os sistemas de visitação, os padrões de visitação estão a ocorrer dentro de determinadas áreas, ou, por exemplo, onde é que situações potenciais de tráfico de espécies protegidas, como é o caso do pangolim, que se tornou bastante popular, até devido, bom, enfim, à pandemia que estamos a passar, que situações potenciais de tráfico animal que podem ser detectadas nestas plataformas sociais e, portanto, tentar de alguma maneira ter um early warning, um aviso precoce deste tipo de situações para serem minimizadas, prevenidas e penalizadas caso se justifique. E, portanto, por fim, trago alguns exemplos também de tentar detectar a nível praticamente a nível real, por exemplo, onde é que determinadas espécies exóticas e invasoras estão presentes. Portanto, utilizar a própria pessoa da plataforma de rede social e as suas fotografias para perceber onde é que elas estão no território e de que forma se expandem e de que forma estão a ser promovidas.
Claro que a utilização também destes algoritmos de inteligência artificial parece uma tarefa simples, mas é uma tarefa bastante morosa, porque nós, apesar de tudo, temos que ensinar o computador a identificar situações, por exemplo, da presença de espécie, e na realidade, se olhar aqui na fotografia de baixo, o computador também comete erros, não é? Portanto, esta senhora com 99% de certeza que não é uma cortadeira, e portanto ainda há uma série de questões que nesta própria investigação temos que saber lidar e saber perceber os limites também de quanto este tipo de dados e ferramentas podem ser utilizados para dar a tal informação verdadeira e real e útil para o apoio na conservação. Portanto, Fernando, assim de uma forma muito rápida, era o que trazia aqui para alimentar um pouco também as diferentes ideias, e fico entusiasmada também por ouvir o que é que o Jonathan e o Ricardo nos trazem. Muito obrigada, Sofia. Apresentação espetacular, muito interessante para os ecólogos e, enfim, ambientalistas, a gente saber, e todos aqueles interessados pelo tema, né, saber o potencial, as ferramentas que a gente tem, como é possível utilizar as mídias sociais a favor da conservação. Muitíssimo obrigada pela apresentação espetacular. E, bom, e agora vamos passar ao Jonathan. Obrigada, Jonathan, também por aceitar o convite. Agradeço pelo convite, acho que vai ser uma oportunidade ótima de discutir o tema. Agradeço a Ana Sofia, a apresentação foi ótima, inclusive para introduzir o tema, porque eu vou trazer basicamente o que eu trabalhei, então o pessoal poderia ficar um pouco perdido, mas com a introdução da Ana Sofia ficou ótimo. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Certo, está aparecendo para vocês aí? Sim. Certo. Eu vou apresentar basicamente o que eu trabalhei no doutorado agora, que eu defendi no ano passado, e algumas colaborações. No doutorado, eu trabalhei tentando entender o interesse público em áreas protegidas, utilizando as visualizações de páginas da Wikipédia, que são aqueles 2 artigos que a Ana Sofia mostrou na apresentação logo no início. A gente buscou desenvolver uma métrica de interesse público com base nessas visualizações de páginas da Wikipédia e verificar a vulnerabilidade política com base nessas visualizações. O primeiro artigo, que foi justamente esse que a gente avaliou o interesse público, utilizando essas visualizações de página, para isso, a gente fez um levantamento de todas as áreas protegidas brasileiras. No caso, a gente utilizou áreas protegidas brasileiras, porque a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma rede muito forte de áreas protegidas, em termos, pelo menos, legais, né, de instituição, e a gente tem 2.200 áreas protegidas, mais de 2.200, metade delas são áreas privadas e as outras são áreas públicas. E aí a gente fez esse levantamento e buscou que páginas, que áreas tinham páginas na Wikipédia. E essas eram aproximadamente 550, ou seja, boa parte dessas áreas não tem páginas lá. E aí a gente tem a intenção também de fazer o seguinte: como a população brasileira fala português e é um grande número de pessoas, né? A maior quantidade de pessoas falantes da língua portuguesa está no Brasil. A gente pensou em utilizar e a gente praticamente não fala, a maior parte da população não fala outros idiomas, né? São poucas pessoas que falam outros idiomas do país. Então a gente pensou em utilizar as versões da Wikipédia como um proxy de interesse tanto local, nacional, quanto interesse internacional, no caso do inglês. E aí a gente viu, né, quando a gente separa isso, que há uma correlação entre os acessos de português e inglês. E continuando as análises, tentando entender o que é que aquelas visualizações de páginas trazem para a gente viu que, curiosamente, apesar de ser áreas protegidas brasileiras, a gente tem um grande número de áreas protegidas com páginas somente em inglês. Não tinha páginas em português, o que é um fato curioso. E essas páginas referem-se às categorias, que são categorias brasileiras, de reserva biológica, ESEX, que são riflonas, que não tem necessariamente um desenvolvimento ali com a comunidade junto. Já as RESECs e as RDS têm um envolvimento maior
são voltadas para o desenvolvimento sustentável, para comunidades extrativistas ou outro tipo de desenvolvimento. Então, provavelmente, isso tem muita relação ou com pesquisas científicas que envolvem pesquisadores internacionais, pessoas que estão interessadas em construir o conhecimento dessas áreas, ou ONGs também que trabalham com comunidades locais. E a gente também já era esperado que a gente encontrasse um grande número de páginas somente em português, mas esse dado aqui foi um dado interessante, né, para mostrar o quanto só essa questão da Wikipédia pode mostrar o interesse nacional e internacional, como ele se divide. E a gente pegou esses dados de visualizações de páginas e procurou entender como é que ele se relaciona a alguns fatores biofísicos. E a gente percebeu, como mostrei, a gente desse banco de dados de mais de 200 áreas, somente 550 aproximadamente tinha páginas, né? Algumas dessas tinham só em inglês, outras só em português. E aí, quando a gente comparou com esses dados biofísicos, a gente viu que os fatores que estão relacionados a uma área protegida ter uma página na Wikipédia geralmente está relacionado à extensão geográfica, ou seja, às áreas maiores, né, aos parques, áreas protegidas que têm uma extensão geográfica maior. Essas áreas protegidas estarem próximas a populações humanas, o ano de criação, ou seja, as áreas protegidas mais antigas, né, isso faz sentido, considerando que tem mais tempo para ser conhecidas, e também por um outro fator que a gente discute no artigo, que é as áreas mais antigas geralmente foram áreas criadas em locais que tinham um apelo estético, um apelo cênico muito importante. E por essa razão, provavelmente ela também tem uma maior visibilidade, um maior interesse, né? Tanto para visita quanto para pesquisa e outros aspectos. E o bioma também foi um fator importante. Curiosamente, a região amazônica teve menos páginas, considerando a proporcionalidade de áreas existentes lá, do que, por exemplo, a Caatinga. E, em relação ao número de visitas, já os fatores que estão relacionados, que podem explicar isso, foram poucos dentro das nossas variáveis, somente a extensão geográfica e o ano de criação. Então, esses outros fatores, proximidade de população humana, bioma, não ajuda muito a explicar o maior número de visitas a páginas na Wikipédia. A gente precisa explorar outros fatores que possam ajudar a esclarecer. Claro, lembrando o que a Ana Sofia falou, que esses dados também, a gente vai discutir provavelmente mais adiante, ainda são muito limitados. A gente tem vários vieses, eu não lembro se eu coloquei aqui, mas a gente tem muitos vieses, a gente não sabe quem são as pessoas que acessam a Wikipédia, a gente não sabe se elas voltam a acessar uma página uma vez que já foi acessada, não sabe faixa etária, a gente não sabe nada, infelizmente, a gente não tem esses dados, ou felizmente também, porque é uma questão de privacidade, mas a gente precisa cruzar esses dados com outras bases para tentar levantar mais informações. Mas a área está crescendo muito e cada vez mais a gente vem tendo trabalhos fantásticos tentando entender isso. Então, basicamente, o que a gente encontrou nesse trabalho é que algumas poucas áreas protegidas têm um alto nível de interesse público, né, daquelas 2.000 e poucas áreas, muito poucas delas têm realmente um alto nível de interesse público. E a maioria não tem página na Wikipédia, ou as páginas são raramente visitadas. Essa informação é de 2000, acredito, 2019, 2020, a informação mais atual. Então, provavelmente de lá para cá, novas páginas podem ter sido criadas. E aí daí a gente partiu para o próximo passo. A gente queria propor, a gente propôs a utilização desse dado, analisando com dados de pressão pública, de pressão social, indicadores de pressão que ameaçam as áreas protegidas no mundo inteiro. Então a gente propõe o seguinte: com a métrica de interesse público, ou uma junção dessas métricas de interesse público, a gente pode avaliar que áreas protegidas têm mais visibilidade, mais gente ali falando sobre, acessando, conhecendo, publicando material, e aquelas que têm pouco ou nenhum, e comparar com as que têm um grande nível de pressão e verificar, porque provavelmente o fato de ter um interesse público ali faz com que possa haver uma pressão popular caso tenha algum tipo de ataque ou interesse político sobre aquelas áreas para diminuir ou mudar o status dela, ou simplesmente extinguir aquela área. Então, a gente analisou pressões que são fortes, principalmente aqui no Brasil, que é a agricultura, a densidade populacional
a área construída nessas áreas, né, a área construída, no caso, edificações que estão dentro dessas áreas ou ao seu redor, né, uma zona de 10 quilômetros quadrados, e rodovias também presentes no interior ou no entorno dessas áreas. Então, a gente analisou a nossa métrica de interesse público contra essas pressões para ver o que ela poderia nos dizer. Então, a nossa ideia, o que a gente entende para propor isso, é que as áreas protegidas com altos valores para pressões e com baixos valores de interesse público podem nos indicar áreas com um potencial de vulnerabilidade política, né? Aquelas áreas que praticamente não têm interesse, mas tem alta pressão ali, por exemplo, muita agricultura, mas quase ninguém sabe da existência daquela área, ou se interessa por ela, então é provável que aquela área sofra muito mais rapidamente uma alteração no seu status, né, na sua existência, talvez. E a gente tem visto isso em alguns casos na prática no Brasil, que tem algumas áreas de bastante apelo, que um exemplo é o Parque Nacional do Iguaçu, que tentam passar uma rodovia por lá há muitos anos, há décadas talvez, sempre tem algum grupo que tem interesse em passar uma estrada lá, e até então tem conseguido uma mobilização para impedir, mas a gente não sabe até quando, né? Também não sabe se até quando a gente consegue essa mobilização. Então, assim, os principais achados. O interesse público, esse achado é semelhante, já vem de antes, o interesse público variou bastante entre as áreas protegidas, há um grande número de áreas protegidas com baixo interesse público. O seguinte é que o nosso índice de interesse público ele não mostrou uma correlação forte com nenhum desses fatores antropogênicos de pressão. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque é um achado interessante. A gente poderia acreditar que encontraria uma forte correlação, ou que não encontrando a forte correlação isso não seria interessante, mas na verdade é bem interessante. E o índice de interesse público ele teve correlação com outro índice, que foi até o Ricardo que publicou, de saliência da internet, que é a quantidade, o volume de conteúdo existente indexado no Google. Então, o nosso índice de interesse da Wikipédia teve uma correlação moderada com o trabalho de Ricardo. Então, isso é interessante porque a gente precisa calibrar esses modelos, a gente precisa entender métricas que conversam uma com a outra e métricas que se complementam, porque algumas são mais fáceis de conseguir. Por exemplo, a Wikipédia é extremamente fácil de conseguir, é uma base aberta, disponibilizada pelo pessoal da Wikipédia, e que está disponível via API, ou você pode também acessar via site, tem uma interface legal de você usar, e eles dão os dados de hora em hora. Então, a gente tem uma granularidade desses dados muito boa, a gente pode trabalhar, inclusive é uma das intenções, trabalhar temporalmente, analisar esses dados temporalmente, cruzando com fatores ao longo do tempo, para entender como é que se comporta, né, esse interesse ali dentro da Wikipédia. E aí, sobre esse segundo ponto, de não ter encontrado uma correlação forte com esses fatores, a gente pensa o seguinte: áreas protegidas com fortes ameaças de pressão não necessariamente vai despertar um maior interesse público, né? Como a gente falou, talvez a área simplesmente suma do mapa, suma da história, como já aconteceu, simplesmente porque ninguém sabia da existência, foi criada lá, nunca teve um plano de manejo, nunca teve nenhum gestor designado, porque o interesse público não, a categoria política não se interessou, os gestores não se interessaram em gerir, ou simplesmente não teve recurso, e com o tempo ela simplesmente perde força. Ou também os altos níveis de interesse público não quer dizer que vai acabar com a pressão, como eu dei o exemplo do Parque Nacional do Iguaçu, um dos parques mais visitados do Brasil, se não me engano, é o mais visitado do Brasil, tem uma infraestrutura de recepção de turistas enorme, mas mesmo assim, de tempos em tempos, surge essa tentativa de cortar o parque ao meio e reabrir uma rodovia que foi fechada há décadas e que já foi retomada por toda a vegetação, e que, como a gente sabe, quem vai acompanhando sabe que as rodovias elas são um driver muito importante de desmatamento. À medida que você abre uma rodovia, você abre caminho para que toda aquela área ao redor da rodovia seja exposta, né? Então, a gente vê aí que um alto nível de interesse público não necessariamente leva a uma redução da ameaça, mas esse alto nível, mesmo com alto nível de ameaça, é ele que vai manter aquele parque ou aquela área protegida com força suficiente para continuar existindo. Então, a gente propõe que a integração de métricas como essa que a gente apresentou da Wikipédia e outras como do Google, do Flickr, utilizando, na verdade, né, dados do Google, do Flickr, Twitter
e outras redes e outros locais, que seja integrado em sistemas de monitoramento de áreas protegidas, porque esses dados, eles com certeza podem auxiliar os gestores e tomadores de decisão, e a própria sociedade civil, claro, a sociedade civil em geral vai ter menos recursos para estar monitorando através desses dados. Você precisa de gente que tenha capacidade técnica de lidar com esses dados e também uma infraestrutura. Mas esses dados, eles são muito interessantes, né? Eles podem auxiliar a gente a entender, por exemplo, assim, uma questão que a gente deve voltar mais tarde, mas é o que é o interesse público, o que é que significa esse interesse público. Tanto os nossos dados são enviesados, como própria definição de interesse público, opinião pública, é um pouco controversa, principalmente quando a gente usa isso aqui. Qual é a representatividade disso aqui? Então, a gente tem muito ainda o que entender, muito o que trabalhar. Mas é aquela coisa, a informação que a gente tem que ser a melhor possível. É melhor ter alguma coisa do que ter nada, né? Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. E aqui são algumas colaborações que foi feito durante o doutorado com algumas pessoas. Aqui foi um trabalho bem interessante sobre o interesse em parques nacionais do mundo todo durante a pandemia. Foi uma colega do laboratório que liderou, tem toda uma equipe aqui, o Ricardo está presente também. E foi muito bacana, a gente analisou através dos volumes de busca no Google como é que foi o interesse em parques antes da pandemia e durante ali, já depois que a pandemia começou, e a gente encontrou resultados bem interessantes. Houve uma queda no volume de buscas durante a pandemia, claro, houve uma queda, né, em relação ao próprio acesso à internet, assim, teve uma queda durante a pandemia, apesar de imaginar-se que todo mundo ia estar utilizando. Mas, assim, apesar disso, também teve uma queda no volume de buscas, relacionada a áreas protegidas, a parques nacionais em todo o mundo. Agora, essa queda não se reflete igual para todos os países, né? Para todos os países que têm parques nacionais. A gente teve países, por exemplo, a Finlândia, onde teve um aumento na busca por parques. A Finlândia tem realmente uma cultura de utilizar esses parques. A gente tem diferenças como os parques são planejados e implementados em cada país. Por exemplo, tem parques que são muito mais turísticos, que são muito mais voltados para pessoas que têm recursos para se locomover de outros países para aqueles parques, enquanto tem parques que são voltados para a população local. Então, assim, depende muito da política de cada país de implementação desses parques e da segurança envolvendo e o acesso também a esses parques. Então, a gente encontrou isso. A Finlândia teve um aumento muito grande, a Austrália não teve uma mudança muito significativa, por exemplo, a África do Sul teve uma diminuição. Então, foi uma forma muito interessante da gente monitorar. Inclusive, eu não sei para quem lembra, mas o Google nessa época mantinha um boletim, acho que semanal ou diário, de como as áreas, de determinadas áreas X estavam sendo utilizadas, se o tráfego estava acima ou abaixo de um determinado limiar lá que ele tinha colocado. Então, isso já mostra como é interessante você ver quase em tempo real como cada localidade está sendo utilizada. E a gente tem outras ferramentas fantásticas, essas ferramentas de monitoramento de ciclismo, né? O Strava, esqueci o nome da outra, mas enfim, essas ferramentas elas dão dados muito interessantes também sobre o uso de áreas naturais. E aqui foi sobre um outro artigo que a gente trabalhou a gente teve dois, na verdade, eu vou mostrar um, sobre o vazamento de petróleo que aconteceu no meio do oceano e chegou a toda a costa nordeste do Brasil. Foi eu considero uma catástrofe ambiental. A gente vai passar talvez décadas para entender, né, mas assim no próprio momento que aconteceu foi uma grande catástrofe. E aí a gente tentou entender o que o Instagram nos mostrava sobre a percepção e o engajamento dos usuários em relação a esse fenômeno. O problema é que o Instagram ele não facilita para a gente pegar as imagens. Então, a gente não pôde fazer uma análise de forma rápida sobre fazer uma análise ali das imagens mesmo, colocar para uma ferramenta de machine learning entender e nos dizer. E aí a gente agilizou isso e pensou, não, vamos utilizar então as legendas e os metadados das informações dos usuários. Então a gente catalogou ali rapidamente de forma manual, a gente verificou quais eram as hashtags que estavam em alta em relação a isso. A gente pegou então, a partir dessas hashtags, a gente procurou todos os usuários que estavam postando sobre isso. Aí assim, só adiantando algumas coisas que provavelmente a gente vai discutir, muito ruído, a gente encontra muito dado ruim, muita informação ruim, ou seja, tem as postagens oportunistas, que são aquelas postagens que aproveitam a hashtag e postam conteúdo que não tem nenhuma relação, a propaganda, qualquer coisa,
Então, é algo que você tem que também que ter um cuidado quando você vai captar esses dados, de conseguir tirar esse ruído. Mas, enfim, a gente encontrou que o interesse foi temporário, demorou mais ou menos 2 meses para, de fato, a partir do primeiro relato de vazamento, encontrado, do petróleo encontrado na costa, demorou cerca de 2 meses até isso ter um boom realmente elevado, e aí foram, né, do segundo ao quarto mês inicial que teve o maior volume de movimentação ali no Instagram, de denúncias, de gente procurando. E aí a gente colocou lá as categorias, né, engajamento, exigindo posicionamento dos órgãos ambientais, que os órgãos ambientais foram morosos, né, não responderam a contento, não tomaram as medidas necessárias. Praticamente a boa parte do trabalho feito de limpeza e de acompanhamento, de monitoramento, foi feito pela sociedade civil. Praticamente o governo não se responsabilizou inicialmente, somente quando foi pressionado. Então, essa pressão foi importante. Houve pressão de muitas personalidades, celebridades, que, junto com a população, exigiu isso. Então, a gente daí pode tirar que conservacionistas e grupos ambientais têm apenas uma limitada janela de tempo para operar, né, quando acontece uma catástrofe desse tipo, para poder mobilizar o público. Então, assim, é mais um exemplo, a gente precisa melhorar isso e trabalhar melhor essas informações. E aí eu finalizo por aqui, meu interesse atual é investigar esse interesse público de conservação em áreas protegidas, principalmente com o uso de ferramentas digitais, e eu tenho muito interesse também, como eu falei, em compreender o que é esse interesse público e o quanto o que a gente, eu e os demais, Ana Sofia, Ricardo e tantos outros, estamos trabalhando em relação a isso. Bom, finalizo por aqui. Próximo. Excelente, muito interessante obter essas percepções, né, das pessoas, que as pessoas têm das áreas protegidas e como a gente pode utilizar essa ferramenta mais uma vez para a conservação dessas áreas. Muito obrigada, Jonathan. Com certeza vamos ter muita coisa para discutir, já com o que foi colocado por você e pela Sofia. E, bom, eu passo a palavra agora para o Ricardo Correia, e agradeço imensamente também por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Fernando. Eu vou partilhar aqui rápido a minha apresentação. Espero que possam ver. Penso que estão vendo o ecrã certo da apresentação. Ok. Sim. Então, enfim, antes de mais agradecer o convite para estar aqui presente nesta mesa redonda. Enfim, fazer um pouquinho a apresentação do trabalho. Já foi, confesso que depois das apresentações da Sofia e do Jonathan, muitas das coisas serão um pouco repetidas, então eu vou tentar ser breve também na minha intervenção para permitir mais espaço para questões depois. Mas aquilo que eu realmente gostaria de começar a enfatizar o papel destes dados digitais para a conservação, porque se olharmos apenas para 2021 e a cada 60 segundos durante o ano de 2021, enfim, são milhões e milhões e milhões de interações digitais que são registadas na internet, e existe realmente um potencial grande para utilizar. Enfim, são tantos dados que há muita informação aqui. E, enfim, eu vou direcionar a minha intervenção um pouquinho mais especificamente sobre as redes sociais, porque foi esse o modo que foi lançado pela Fernanda e pela equipa do TropiBio, mas as redes sociais têm uma característica muito especial, que são o uso das redes sociais é diferente de outras plataformas digitais, como sendo os motores de busca ou, enfim, as enciclopédias digitais, onde as pessoas tendem a buscar informação em vez de interagir de forma mais direta ou partilhar informação. E aí as redes sociais têm realmente um papel fantástico, não só porque permitem às pessoas partilhar conteúdos, mas permitem às pessoas também participar e interagir com determinados conteúdos. E uma das características das redes sociais é que tem tido uma explosão no número de utilizadores nos últimos anos. Em comparação, por exemplo, com o aumento da população, o número de utilizadores das redes sociais tem aumentado de cerca
10 vezes mais. Portanto, é demonstrativo do papel das redes sociais e que demonstra que existe cada vez mais acesso. Nós sabemos que, enfim, eu já vou abordar essa questão, existem desigualdades no acesso à internet e às redes sociais, mas a tendência do futuro será para minimizar esses vieses. E outra das características das redes sociais é a diversidade de conteúdos que estão presentes. E esta multimodalidade, a presença de textos, de imagens, de informação georreferenciada, quem é que está a participar, de que forma é que está a participar. Isso é realmente uma característica única deste tipo de plataformas. E o que nos permite é abordar um conjunto de questões muito diversas. Quem está a fazer o quê, onde, como e quando. E essa é realmente, enfim, uma potencialidade única das redes sociais. E o que este panorama abre são duas perguntas. Por um lado, qual é o potencial das redes sociais para a conservação e, por outro lado, quais são os desafios. E eu aqui gostava de enquadrar, começando pelo potencial, enquadrar o potencial de duas formas muito gerais. Por um lado, a informação que está disponível sobre as pessoas e sobre a forma como as pessoas interagem com a conservação, mas, por outro lado, informação sobre a natureza em si, sobre aquilo que é o objeto da conservação, que é a natureza, a biodiversidade, os ecossistemas, etc. E então eu vou focar um pouquinho e dar, enfim, uns exemplos breves sobre como é que as redes sociais podem contribuir para cada uma destes potenciais. Por um lado, pegando na informação sobre pessoas, eu lanço aqui, tal como a Sofia, a ligação ao artigo Conservation Culturomics. Foi quando nós iniciámos um pouquinho, enfim, esta questão sobre pensar como é que nós podemos utilizar os dados digitais para perceber como é que as pessoas estão a interagir com tópicos de conservação. E nós, neste artigo, lançámos algumas áreas em que identificámos que existia este potencial. E a verdade é que essa visão que nós tínhamos, de alguma forma, se concretizou. E é isso que eu vou dar agora alguns exemplos destas questões que já foram abordadas com dados das redes sociais. Por um lado, mostrar o interesse público na natureza, identificar grupos com interesse em conservação. E este mapa é um pouquinho demonstrativo, enfim, de algumas das potencialidades e os desafios, mais uma vez, deste tipo de informação. Nós temos demarcado a preto, são os limites da distribuição do rinoceronte, e o mapa por trás, que está colorido, a coloração representa a intensidade de tweets controlada pelo número de habitantes de cada país. E o que é interessante e salta logo à vista, bem, em primeiro lugar a Antártida, mas isso é uma exceção, porque existem muito poucas pessoas que vivem na Antártida e muitos são investigadores enfim, participam em tópicos de conservação e são interessantes. E, portanto, tirando essa à parte, o que salta à vista é que, por exemplo, países como o Reino Unido, os Estados Unidos, participam bastante e estão a discutir sobre o rinoceronte, apesar de não terem nenhum rinoceronte, enfim, na natureza. E, portanto, estes dados permitem-nos, de alguma forma, não só avaliar esse interesse, mas onde é que ele está a ocorrer e que grupos é que estão a participar nestas discussões. Por outro lado, identificar espécies emblemáticas para a conservação. Este trabalho, realizado em 2014, olhou para o número de tweets que se referiam a diferentes espécies com o Instituto de Conservação nos Estados Unidos e realmente mostrou que, obviamente, o interesse não é igual para todas as espécies e que certas espécies atraem mais conteúdo, portanto, geram mais conteúdo, mais engajamento por parte do público. O desenvolvimento de novos índices para monitorização ambiental e suporte de decisão. Eu aqui trouxe um exemplo do laboratório onde estou atualmente inserido, que se focou em olhar áreas-chave para a biodiversidade e olhar um pouco o contraste entre aquilo que são as ameaças para essas áreas e a pressão humana em termos de visitação, utilizando dados das redes sociais. E, portanto, o que isto permite é identificar onde é que existem maiores pressões e onde é que existe uma maior participação, visitação por parte do público e, dessa forma, informar políticas de conservação. Depois, avaliar reações e eventos relacionados com a conservação. Este trabalho mais recente, aquilo que mostra é que certos acontecimentos ao longo do tempo geram maior conteúdo e geram reações mais polarizadas em termos de sentimento, seja negativo ou positivo, e, portanto, este tipo de ferramentas permite-nos avaliar
um pouco essas reações, quer em termos do conteúdo, quer em termos da sua distribuição temporal e geográfica também. Enfim, outro exemplo é explorar o tráfico ilegal de espécies. Este é também um exemplo que trago da investigação que estamos a fazer aqui no grupo, que temos um projeto europeu, uma starting grant, que se foca sobre o tráfico ilegal de espécies e realmente dentro de tanta informação disponível, tal como a Sofia já mencionou, muitas vezes estas ferramentas de análise automática permitem já ajudar a filtrar um pouco o trigo do joio e a identificar alguma informação que pode ser potencialmente relevante. Enfim, portanto, um conjunto de tópicos relacionados com a forma como as pessoas interagem com a conservação e de que forma é que isso pode influenciar a conservação. Mas temos também informações sobre a natureza em si, portanto, sobre a biodiversidade, os ecossistemas, etc., que estão muitas vezes disponíveis nestas redes sociais. E nós, em 2020, propusemos realmente este tema ecology, sobre formas de abordar este tipo de informação, como a capturar e como a potenciar para questões de ecologia da conservação. Um dos exemplos que trago aqui é sobre recolher informação sobre a distribuição de espécies pouco estudadas. Para aquelas que nós temos bom conhecimento, provavelmente as redes sociais contribuem com pouco, no sentido em que provavelmente já existe conhecimento para determinadas áreas, mas para outras espécies menos conhecidas, como é o caso de 3 espécies de insetos aqui neste trabalho realizado na Península Ibérica, o que os autores demonstraram é que a informação que está publicada em artigos científicos, que está representada na primeira linha, é diferente daquela que está disponível em bases de dados sobre a biodiversidade, que é a que está representada na segunda linha, e numa rede social, que é o que está representada na terceira linha. E eles avaliaram, ao nível de células individuais, se a informação disponível sobre a distribuição das espécies se sobrepunha ou não. E o que é realmente marcante é que muitas da informação disponível nas redes sociais, que está aqui assinalada com a sigla FPL, é única e não se sobrepõe a qualquer outro tipo de informação, seja de bancos de dados sobre biodiversidade ou publicações científicas. Portanto, pode realmente contribuir com conhecimento que é único e diferente daquele que já existe. Outro exemplo será a identificação, por exemplo, de redes ecológicas, da forma como espécies interagem na natureza, olhando para o conteúdo de fotografias. Este trabalho que fez foi olhar, portanto, pegando em fotografias do continente africano, olhar de que forma é que mamíferos e aves interagem nas fotografias e permitiu realmente analisar este tipo de redes ecológicas, que é um trabalho que, enfim, eu pessoalmente achei fascinante. E depois, enfim, não quero roubar a luz à Sofia, portanto, imaginei que ela teria, porque a Sofia trabalha bastante nesta área de monitorização de espécies invasoras. Eu escolhi outro exemplo porque assumi que a Sofia ia falar da investigação dela, mas enfim, mais uma vez reforçar a ideia que é realmente uma das áreas com potencial aplicação deste tipo de dados, a monitorização de espécies invasoras. Enfim, estes são, assim, grandes exemplos sobre o potencial deste tipo de dados. Mas depois, claro, temos o reverso da medalha, que é quais são os desafios. E eu aqui separaria em dois grandes grupos, se bem que eles interagem, num caso a origem da informação, quem é que a gera, onde é que está registrada, etc. E depois questões associadas à captura e à análise da informação. Nós, enfim, em 2020 publicámos um artigo em que temos este esquema que, enfim, aborda algumas destas dimensões, não são todas, certamente, porque realmente estes desafios são complexos, mas salientar que realmente temos questões de acessibilidade aos dados, questões socioculturais, quem participa, quem produz os dados, questões geográficas, muitas vezes a informação está disponível apenas para determinadas regiões e não para outras, questões sobre a origem dos dados, a fonte dos dados, por exemplo, em termos da resolução, muitas vezes nós falamos que muitas vezes existem informação espacial e temporal disponível, mas nem sempre é assim, e de forma é que isso pode influenciar depois o uso destes dados. Mas talvez a questão para mim que é neste contexto mais importante seria a questão da ética, que pelo menos tendo em conta o contexto atual, alguns das pessoas lá em casa estarão talvez cientes de houve um grande alarido na altura sobre o escândalo, como foi chamado, de Cambridge Analytica, e sobre a forma como as redes sociais estavam a ser utilizadas para
para fins políticos. Isso gerou uma reação por parte das plataformas das redes sociais, muitas cortaram o acesso a estes tipo de dados, portanto é uma coisa, o próprio acesso varia no tempo e é dinâmico, mas tudo isto prende-se com questões de ética e a forma como estes dados são utilizados. Nós, no contexto europeu, temos uma base muito sólida para avaliar estas questões, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a GDPR, é a sigla em inglês, e dentro do laboratório nós temos também trabalhado um pouco sobre estas questões, pensar como é que podemos, porque existe de alguma forma uma tensão entre a evolução do uso destes dados e a evolução da ciência aberta, portanto partilhar, ser aberto com o tipo de informação que se usa e, por outro lado, as questões éticas que temos que balançar. E, portanto, propusemos algumas medidas, como a minimização de recolha de dados específica à questão que estamos a abordar, a minimização dos dados em casos em que isso é possível, enfim, outras questões podem ser pensadas. E, enfim, só para trazer aqui um panorama geral, eu queria terminar dizendo que isto é realmente uma área que, como a Sofia salientou também, enfim, não é muito diferente de outras áreas, eu diria talvez que a principal característica é mesmo o dinamismo e a forma como a pesquisa tem que ser pensada ao longo do tempo. É diferente, uma coisa é irmos planearmos um trabalho no campo, tentamos recolher os dados e sabemos como é que vamos utilizar, etc. Aqui nem sempre as coisas funcionam da mesma forma, muitas vezes estamos a recolher dados e a plataforma corta o acesso, ou descobrimos que existe outra plataforma que dá dados complementares, enfim. Existe um certo dinamismo, uma certa dinâmica temporal que precisa de ser pensada e muitas vezes precisamos de repensar algumas das decisões. Portanto, questões técnicas também, armazenamento dos dados, etc. Portanto, só salientar estas questões, nós publicamos um artigo que aborda um pouco, faz esse panorama e forma como podemos talvez resolver ou pelo menos minimizar algumas destas situações. E, enfim, terminar por aqui agradecendo a todos, dando esta panorâmica daquilo que visualizamos pode ser um futuro risonho para a conservação se conseguirmos uma utilização adequada e ponderada e sensata deste tipo de dados. Obrigado. Excelente, Ricardo. Muitíssimo obrigada aí pelos os exemplos, por apresentar as potencialidades e, por que não, também os desafios que a gente tem, né? Acho que agora, nesse momento, assim, que a gente vai começar a discutir um pouco mais, daria para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre os problemas com a privacidade dos dados. Bom, então eu vou começar com algumas perguntas, também fico aguardando as perguntas do Zoom e do YouTube. Eu começo fazendo uma pergunta e logo eu passo para alguém que estiver na sala do Zoom, se quiser abrir a câmera em seguida, mas, enfim, primeiro eu gostaria de, já pegando o gancho, né, da fala do Ricardo, sobre como abordar essas questões éticas relacionadas à privacidade dos dados. Eu falo assim, isso para uma pessoa que está começando agora, um estudante de mestrado, doutorado, como abordar essas questões éticas, quais os cuidados que a gente deve ter com esse tipo de dado, até onde nós podemos ir, enfim, existem problemas, a gente sabe, se revelar a localidade de uma determinada espécie de interesse, que isso pode gerar uma atração, isso pode, de certa forma, ser negativo para aquela própria espécie. Então, eu queria abrir com essa pergunta, e tanto Sofia quanto Jonathan também estão convidados a dar seus pontos de vista. Não sei, Sofia, queres começar?
A Fernanda passou-te a bola e eu. Não, são questões. Pronto, nós rimos-nos e estamos aqui na parte positiva, e de facto é como o Ricardo diz, não é? Portanto, e como tu próprio disseste, nós temos aqui duas grandes vertentes: questões éticas e de privacidade associadas às pessoas em si, não é? E as questões mais éticas associadas à componente mais da natureza em si mesmo. Portanto, este é um exemplo muito interessante que muitas vezes nós só olhamos para as questões éticas e de privacidade dos utilizadores destas plataformas, mas de facto a tal questão que também não se coloca só na conservação digital, digamos assim, mas coloca-se também um pouco na conservação em geral e na ecologia, até que ponto a informação sobre determinada espécie rara ou sobre determinada situação deve ser revelada ou não é? E que intenções é que poderá ter o usuário final dessa informação. Nós costumamos justificar isso sempre por aquela posição muito confortável de nós somos investigadores, portanto eu mexo com a informação, a decisão é para outra pessoa, mas de facto levanta cada vez mais essa responsabilidade que nós temos também como investigadores e como pessoas de saber comunicar essa mesma informação. E depois o outro lado da moeda, que é até que ponto estamos a colocar ou estamos de alguma maneira a sobrepor-nos à privacidade das outras pessoas. E, portanto, de que forma salvaguardamos a pessoa em si, a sua privacidade, os seus dados. Existem algumas formas de lidar com isso, aliás, eu diria que nas ciências sociais, essencialmente, essas questões éticas e de privacidade já são longas, não é? Portanto, desde a anonimização dos dados que são obtidos, a pseudo-anonimização desses dados, o Ricardo mostrou o diagrama, desde o blur das caras das pessoas, não é? Para não serem reconhecidas, até ao mascar ou colocar uma máscara nos IDs únicos que identificam as pessoas dessas plataformas. E, por exemplo, no caso da localização de determinada espécie rara, aqui é uma vantagem e uma desvantagem. A primeira é que mesmo que a fotografia seja georreferenciada ou o tweet, há sempre um erro geográfico, não é? De accuracy geográfico. Portanto, e se não houver haverá aqui alguma forma de comunicar essa informação, por exemplo, não indicar a coordenada exata onde está presente determinado elemento, mas de alguma forma quadricular essa informação, mas de facto não são formas fáceis, e eu aqui ia até acrescentar, ou seja, mesmo que nós tenhamos esses dados em bruto, e a comunicação seja feita de uma forma pseudo-anonimizada ou mascarada, há aqui uma layer que traz complexidade e que está sempre falada a questões europeias, que é a cibersegurança, não é? A cibersegurança e a proteção de dados. Portanto, nós mesmo como investigadores podemos ter esses dados em bruto e assegurar-nos a comunicação e a sua disseminação, mas nós cada vez mais também temos de ter cuidado com as questões de cibersegurança e até que ponto outros conseguem entrar nos nossos servidores e ter esses dados em bruto completamente disponibilizados para qualquer outros fins, digamos assim. Portanto, aqui estas questões andam sempre mão em mão, questões éticas, sensitivity, portanto, dados sensíveis, mas também da cibersegurança, e cada vez mais com esta transição digital são questões que temos que cada vez mais ter presente. Sim, obrigada, Ana Sofia. Bom, eu não sei se os meninos querem complementar sucintamente, para a gente ter um tempinho mais para outras perguntas e para perguntas da audiência. Eu ia talvez, não sei se o Jonathan quer comentar alguma coisa, eu ia talvez só acrescentar, eu acho que a Sofia cobriu bem todos estes tópicos. Eu acho que salientar que eu acho que isto em parte é dever dos investigadores, de ter essa responsabilidade de ponderar estas questões, mas em parte também esse dever deve estar nas instituições que nos envolvem. Por exemplo, aqui na Finlândia, eu acabei de conseguir algum financiamento que é para trabalhar com dados digitais,
sociais e a primeira coisa que me pedem antes de aprovar o financiamento é o plano de gestão de dados. Portanto, que dados é que vais recolher, onde é que os vais guardar e de que forma é que vais garantir que esses dados não vão ser utilizados para fins inapropriados. E depois existem sempre painéis de ética, etc., que podem, por um lado, questões mais práticas, portanto, de gestão desses dados, e depois questões de ética, comitês de ética que podem ser consultados na ótica de as perguntas que estou a lançar e os dados que vou recolher são aceitáveis ou não. Portanto, em parte existe um papel dos investigadores individual de garantir isso, mas eu acho que existem, ou devem existir instituições que apoiem os investigadores nessa decisão. E acho que esse será o caminho para a frente. Pessoas que sejam especializadas nesse tipo de tópicos e que possam ajudar os investigadores a garantir que os dados são utilizados de melhor forma. Excelente, obrigada, Ricardo. Eu acho que duas coisas importantes, né? Uma que a Sofia falou, a gente sempre vê a proteção do dado desde o ponto de vista do usuário, mas também tem que ver desde o ponto de vista da conservação, o quanto aquele dado é sensível à conservação de determinada espécie, e para os pesquisadores, né? Em termos de boas práticas na hora de lidar com esses dados, o que você falou, muito interessante, esse plano de gestão dos dados, para a gente sempre garantir essa segurança dos dados, também complementando o que a Sofia disse. Só para complementar, Fernanda, dando um exemplo muito específico, a primeira pergunta que me fizeram quando eu submeti o plano de gestão dos dados é: então, espécies ameaçadas, o que é que vais fazer com essa informação? Apesar de eu só mencionar que vou utilizar dados abertos da União Internacional para a Conservação da Natureza, etc., mas foi a primeira pergunta que me fizeram. Portanto, lá está, pessoas que tenham esse conhecimento podem facilitar esse tipo de decisão. Muito bom. Que bom que estamos pensando todos, né, além só de extrair o dado. Eu queria abrir para alguma pergunta do Zoom. Quem tiver aí no Zoom, quem quiser fazer uma pergunta, se quiserem participar aqui. Não sei se é possível, os participantes. O Francisco Moreira, do Cibio. Fica à vontade, Francisco. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelas apresentações, muito interessantes. E tinha uma questão / comentário. Apesar de todas as potencialidades deste tipo de abordagens, questiono-me até que ponto, do ponto de vista de monitorização, este tipo de informação não tem algumas limitações que têm de ser acauteladas. Não é? Eu pergunto-me porque, neste momento, eu e alguns colegas do CIBIO estamos envolvidos num grande projeto europeu que tem como objetivo final estabelecer um observatório para a biodiversidade na Europa. E uma das tarefas desse projeto é exatamente identificar aquilo que podem ser as novas tecnologias e como é que elas podem ser utilizadas. Ora bem, se assumirmos que monitorização significa, para ser bem feita, a repetição de um procedimento ao longo do tempo, por forma a poder comparar alterações, então, e como os três oradores disseram, e o Ricardo salientou, dentro dos desafios deste tipo de informação, os socioculturais são perfeitamente cruciais, ou seja, toda a liberdade de utilização desta informação faz com que não haja nenhum procedimento standard. Eu, como cidadão, a recolher a minha informação, posso ser influenciado ao longo da minha vida ou no prazo de 5 anos, primeiro pelo meu próprio interesse e segundo para coisas como acessibilidades, alterações da acessibilidade. Um mapa informativo sobre a expansão de uma espécie exótica e invasora pode ser um artefacto derivado de terem sido abertas uma nova estrada para uma área que antes não era visitável. E queria só saber o comentário dos palestrantes sobre esta limitação deste ponto de vista específico de monitorização, comparações ao longo do tempo. Obrigado.
Obrigada, Francisco. Bom, está com vocês, Jonathan, Sofia e Ricardo. Eu agradeço, Francisco, pelo reparo, não é todo algo pronto, que já não nos tenha passado, né? Pela cabeça também, soluções de como lidar com isso. A primeira questão que se calhar eu coloco é, será esse um problema simplesmente de conservação digital, ou se na realidade não é um problema, um desafio, não é? Da ecologia e da conservação em geral, não é? Porque, o próprio ecólogo, quando vai fazer monitorização sistemática, mesmo que seja a mesma pessoa a fazê-lo ao longo do tempo, também muda, não é? O próprio técnico, digamos assim, são técnicos diferentes, ou são locais diferentes, ou como disseste, abriu uma estrada nova, portanto aquele local que era monitorizado já não o é, ou passa a ser feito de outra forma, portanto vamos ter sempre enviesamentos para lidar. De qualquer forma, aquele exemplo que tu dizes, não é? Até que ponto é um artefacto se a espécie se expandiu porque abriu uma estrada. Bem, na realidade estes dados, e as pessoas têm mais acesso, não é, a essa área e acessibilidade. Estes dados depois o que nos mostram é precisamente conseguem-nos colocar observadores passivos também nesses locais. E, portanto, eu tenho sempre aquela posição de estes dados digitais não vêm substituir outras formas de monitorizar e outras formas de observar a biodiversidade, chamamos assim, são dados complementares e, portanto, qualquer interpretação realizada a partir destes dados tem que ser crítica e bem estudada. Portanto, vamos ter sempre limitações na sua utilização e sempre enviesamentos associados a eles. De qualquer forma, temos aqui uma grande oportunidade em termos de monitorização, que é esta maior facilidade, quer seja em termos de esforço, quer seja mesmo em termos de custos, não é? Associados a termos observações de determinados atributos que estão associados na natureza a uma velocidade temporal, uma frequência temporal que não seríamos capazes de o fazer, por exemplo, com trabalho de campo. De novo, reforço, não estou a dizer que este tipo de dado venha substituir de alguma forma outro tipo de abordagens para a monitorização, mas complementar e possivelmente agilizar, né, a quantidade de dados e a frequência desses dados, possivelmente sim. Ricardo, possivelmente. Sim, eu posso contribuir também. Eu diria, enfim, concordo com tudo o que a Sofia disse, especificamente à tua questão, Francisco, sobre a forma como, enfim, de uma perspectiva de monitorização e de uma monitorização sistemática. Enfim, os protocolos implementados para recolher os dados podem ser sistematizados e podem ser repetidos. O problema lá está na questão da origem dos dados e da forma como esses dados são partilhados. Mas num dos artigos em que propusemos precisamente o uso deste tipo de dados para a ecologia, nós salientamos isto, que são dados que não são gerados com o propósito específico de responder a questões ecológicas. E isso faz toda a diferença, porque são dados, e vem ligar com aquilo que a Sofia disse, são dados complementares, no sentido em que, por exemplo, os mapas que apresentei, em que o conhecimento científico, enfim, existe conhecimento científico sobre a distribuição da espécie em determinadas áreas, e as redes sociais mostram que afinal se calhar também está presente noutras áreas. Isso pode ajudar a direcionar esforços de monitorização do campo, por exemplo. Tudo isto para dizer que realmente eu concordo com a Sofia. Eu acho que esses métodos são complementares e não vêm substituir o trabalho de campo. Enfim, os vieses são transversais aos diferentes tipos de monitorização. Eu fiz muito trabalho de campo e não argumento que consegui monitorizar tudo aquilo que estava no campo, e, portanto, as redes sociais também não o poderão fazer. Mas existem talvez outras ferramentas digitais que podem, enfim, ou que tiram partido de tecnologias, novas tecnologias e tecnologias digitais para facilitar isso. Por exemplo, os projetos de ciência cidadã, em que, no caso do eBird, por exemplo, eles tentam promover que as pessoas visitem determinada área, dizendo temos poucas informações daqui, esta é uma área prioritária e quem conseguir aqui ganha uma medalha ou uma coisa qualquer. Portanto, existem formas de estimular
as pessoas a participar nesse tipo de recolha de dados, que depois se liga, mais uma vez, a essas dinâmicas que tu falaste, as dinâmicas socioculturais, até que ponto é que a participação nas redes sociais é para como contributo para a ciência, é para mostrar que enfim, existe este conceito de gamification, portanto, não sei como é que é de falar em português, mas a forma como as redes sociais podem ser alteradas e podem ser jogadas para maximizar o retorno em termos de visibilidade, de popularidade daquilo que as pessoas fazem. Portanto, existe um conjunto de limitações. Mais uma vez, nós não precisamos que isto era a solução para tudo, mas existe um potencial para ser complementar a outras formas de recolha de dados. Essa é a visão. Ótimo, obrigada, Ricardo, Sofia, Francisco, pela sua contribuição. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Jonathan, que eu acho que trabalha mais com as áreas protegidas e, bom, vocês também são bem-vindos a respondê-la. Como esses dados das mídias sociais, né, como o Ricardo disse, o Francisco, até que ponto esses dados são úteis para determinados objetivos? Então, como esses dados eles poderiam influenciar a favor de políticas públicas de conservação? A partir da sua perspectiva, trabalhando com as áreas protegidas. Certo. Eu acredito que tem um potencial enorme, assim, das diversas ferramentas que a gente tem. Por exemplo, tem algumas pessoas no laboratório trabalhando com análise de imagens do Flickr, para analisar os serviços ecossistêmicos culturais que são utilizados. A gente fez isso também para analisar a questão do derramamento de óleo, que eu não cheguei a citar, mas teve um trabalho sobre isso. Então, a partir daí, a gente pode, por exemplo, saber que áreas estão sendo mais utilizadas dentro de uma área protegida, se aquela área, com todo o cuidado ético que está sendo discutido aqui, assim, só enfatizando, como é uma área muito nova, a gente ainda também está explorando formas, usando a imaginação, de usar toda essa coisa e, a partir daí, consolidar o que é que pode ser feito a longo prazo, o que é que não. Então, assim, essa questão da gente utilizar para descobrir que áreas são usadas, a gente pode, por exemplo, descobrir áreas que estão sendo super valorizadas ou sobreexploradas pelas pessoas e áreas que estão sendo negligenciadas e que têm um potencial. Talvez tenham áreas dentro de uma área protegida que possa ser utilizada. A gente também tem que ter um cuidado, obviamente, porque esses dados que a gente está usando geralmente são muito dados, boa parte deles assim pode significar muito mais um interesse turístico do que um interesse de comunidades locais. Tem áreas, por exemplo, quando a gente tenta pegar dados de áreas que são superpovoadas, então a gente pega muito ruído. Então a gente já vê a partir daí a gente já vê um contraste, como é que áreas que tem muita gente ao redor, o uso é totalmente diferente de uma área que é mais isolada, que é mais afastada. Então, assim, a partir de fotos a gente pode ter essa noção. No Twitter, por exemplo, a partir da mobilização do que as pessoas estão falando, a gente pode ter uma noção se aquela área, o pessoal tem muito mais interesse por uma questão da conservação em si. Por exemplo, eu lembro um fato interessante que a gente teve uma tentativa de acabar com uma zona especial de proteção de áreas protegidas na Amazônia, ali que tem uma área interessante para exploração mineral, mas que é proibida a exploração mineral. Então teve uma pressão muito grande no Twitter, nas redes sociais, para impedir que aquela votação mudasse a legislação. Então, mas são áreas que não são utilizadas turisticamente, são áreas que estão lá, mas não tem um apelo turístico. Então as pessoas que se engajaram nesse momento tinham uma intenção da conservação em si dessas áreas. Então acredito que com isso a gente pode tanto avaliar tanto interesse na biodiversidade, tanto interesse nas áreas mesmo, em termos de uso cultural, uso diverso, mas também o tipo de engajamento, como dizer assim, os tipos de interesse. A gente pode ir mais além, não só no sentimento, que hoje em dia algumas ferramentas de machine learning conseguem detectar, mas também detectar os diferentes tipos de comportamento das pessoas em relação a isso. Então, eu acredito que tem um potencial enorme, para resumir aqui, é muito pouco tempo, mas a gente vai caminhar nesse sentido. Os tipos de interesse, como maximizar, né, ou potencializar, tirar o melhor proveito desse tipo de interesse, sempre alinhado com o desenvolvimento sustentável, né, Jonathan?
Assim, só complementando, saiu um artigo agora interessante, um trabalho, agora eu não lembro exatamente quem fez, mas analisando as personas voltadas à conservação, analisando a partir de seguidores do Twitter e suas postagens, né? Um trabalho extremamente interessante, assim, que acredito que expandir esse tipo de trabalho a gente pode ter muito, um potencial, por exemplo, o que tem ali, se colocado no monitoramento de ONGs envolvidas ou do próprio gestor de áreas protegidas, ele tem uma ferramenta de onde está falhando minha comunicação e onde está funcionando, por exemplo, né? Que campanhas já funcionaram. Então, assim, tem todo um cuidado que a gente tem que ter com quem vai estar utilizando esses dados, mas, assim, em geral, vendo pelo lado positivo, a gente tem um potencial muito grande de conseguir utilizar eles para gerar mais engajamento também para o lado da conservação. Ótimo. Sofia, Ricardo, querem complementar a questão das políticas públicas? A Sofia teve um trabalho com as espécies invasoras, né? A caça australiana no norte de Portugal, as diferentes percepções, né, dos atores sociais. Na realidade vem ao encontro do que o Jonathan estava a referir precisamente, né? Não nos podemos esquecer que estamos a falar de dados sociais, portanto tem sempre esta componente humana, portanto é a atitude e a percepção, não é? Bem, se estão aqui cientistas sociais, batem-me já, porque não uso, geralmente não uso os melhores termos, atitudes, percepções são coisas distintas, e precisamente quando olhamos para estes dados temos que ver desse ponto de vista quais são as opiniões que as pessoas têm sobre determinado assunto, e na realidade também demonstra intenções, não é? Nós estamos novamente limitados que nós estamos a interpretar dados que as pessoas postam nas redes sociais, independentemente, ou existe interesse aparente que as pessoas têm na internet por áreas protegidas, mas nós na realidade não temos forma de saber se efetivamente aquela pesquisa traduz um interesse positivo numa área protegida, não é? Ou se traduz uma pesquisa por outro motivo qualquer, ou porque a pessoa está em conversação com o amigo. Tenho um colega de trabalho que foi visitar determinada área, e a pessoa vai ver naquele momento para verificar alguma informação. De qualquer forma, demonstra precisamente isso, né? O interesse que as pessoas acabam de ter por esses locais. Quanto mais interesse, maior conhecimento. Muitos estudos mostram que maior apoio para as medidas que são aí implementadas e maior pressão sobre os gestores e os decisores políticos para manter esses locais, tal como o Jonathan afirmava. Ótimo, obrigada, Sofia. Bom, temos espaço para uma última pergunta. Alguém do Zoom ou do YouTube? Não? Bom, o pessoal está tímido. Eu acho que a gente já falou, assim, falou um pouquinho de tudo, né? Quais são os tipos de dados, que esses dados são enviesados, as questões éticas, políticas públicas. Eu queria só ressaltar a questão da cara B, né, dos dados de biodiversidade nas mídias sociais. A gente viu isso tanto na pandemia do Covid, aí, com o pangolim sendo demonizado, quanto também até, eu comentei com vocês numa troca de e-mails, né, do artigo que chama O Efeito Harry Potter, então, que um grupo de investigadores demonstrou que o interesse por corujas como animais de estimação cresceu depois do lançamento do filme e das mídias sociais, né, que isso pôde ser propagado com mais força. Então, eu queria, só para finalizar, falar um pouco dessa cara B das mídias sociais para a ecologia da conservação. Sofia, Ricardo, vocês têm algum, Jonathan, tem algum comentário? Um pouco de tudo. Sim, que já foi falado. Né? Acho interessante, né? Portanto, mais do que eu não consigo classificar como limitação ou oportunidade, eu classifico mesmo como um evento interessante e vem precisamente demonstrar o quão indissociáveis a natureza e o homem são, não é? E que cada vez mais tem que ser visto como no seu conjunto. Portanto,
é inevitável uma propaganda, um determinado evento ter um impacto na percepção que as pessoas têm sobre determinados atributos da natureza, e, portanto, isto mostra cada vez mais este mundo conectado e, ao mesmo tempo, esta penetração da internet a cada vez mais pessoas, né? Portanto, nós somos os nossos principais motores de alteração de percepção da natureza e da conservação, e ao longo da história de toda a ciência da conservação existiram também diferentes formas de olhar para a natureza, seja a natureza por si mesma, a natureza como fonte de recursos, ou este pensamento que temos agora mais holístico do sistema socioecológico, e portanto cada vez mais demonstra precisamente esta conexão entre nós, seres humanos, como próprios formadores da percepção do que é a natureza e do conservar na natureza, e acima de tudo do valor que a natureza tem. Excelente, Ricardo. Algumas palavrinhas finais, Ricardo, Jonathan. Enfim, eu posso confirmar tudo aquilo que a Sofia disse mais uma vez. Estamos bastante alinhados no nosso pensamento. O que eu acho é que é importante ter também, enfim, eu acho que as redes sociais permitem realmente isso, uma demonstração da forma como, mesmo inclusive em ambientes urbanos, não é? A nossa necessidade de ter uma ligação com a natureza, mas mostram também, em alguns casos, o que começa a mudar um pouco a forma como, enfim, pessoas ou públicos em áreas em que já existe pouco para conservar, que são muito, muito participativos sobre o que é que se deve fazer noutras áreas onde existem populações locais e que muitas vezes não conseguem participar da mesma forma, mas que pela visibilidade que as redes sociais têm, etc., acabam por as coisas viralizam, utilizando as expressões das redes sociais, e portanto muitas vezes acabam por os assuntos que podem parecer até maiores do que são, podem ganhar visibilidade mediática de forma enviesada, etc. E acho que, enfim, só salientar que estas situações são complexas, mesmo a questão, por exemplo, do exemplo que estou fantástico, sobre o efeito Harry Potter, e sobre existia aparentemente um aumento do interesse sobre corujas como animais de estimação, mas, por exemplo, existe um trabalho de um colega português, Diogo Veríssimo, que mostrou, pelo menos no Reino Unido, que isso não se traduziu, na verdade, numa maior importação e numa maior compra e manutenção destes animais como espécies de animais de estimação. E, portanto, existem aqui muitas dinâmicas, enfim, como todos os sistemas, quer naturais, quer sociais, complexas, muito complexas, e que precisam de ser avaliadas em contexto e com forma crítica, positiva, mas crítica. Seria a minha opinião. Ótimo, obrigada, Ricardo. Jonathan, quer dar umas palavrinhas finais? Só complementar na fala tanto de Ana Sofia como de Ricardo, que assim, isso aí, na verdade, né, é um efeito colateral das redes sociais. Eu não sei se colateral, porque para mim eu acho que esse é o efeito esperado das redes sociais, que é viralizar, né? Mas eu acho que esse fator justifica justamente o tipo de trabalho que a gente faz, porque essa proposta da gente de monitorar as redes, por exemplo, perceber essa questão das corujas e de outros seres, de outras espécies, justamente justifica, por exemplo, a oportunidade aí que alguma sociedade, alguma entidade teria de intervir e fazer talvez uma campanha que também viralizasse, mas justamente para combater, impedir talvez esse tipo de uso inadequado, trazer uma conscientização do que isso significa. Então, só, né, complementando o exemplo que você deu e os comentários, eu acho que isso enfatiza mais ainda essa importância da gente tentar entender esses dados, monitorar, trabalhar com esses dados, entender como é que eles funcionam nos diversos aspectos. Porque, assim, acredito que a partir do momento que a gente começar a trabalhar de fato com esses dados, trabalhar no sentido de consolidar como utilizá-los, né? E a partir de um momento trabalhar eles de forma contínua, a gente vai lidar também com situações que são, eu acredito que possa acontecer, que é de manipular esses dados que a gente está coletando. Se a gente está monitorando uma espécie, uma área protegida, alguém pode muito bem
gerar robôs para gerar volume sobre aquilo. Então a gente também não pode ser ingênuo, ninguém é, claro, mas assim, a gente sabe, a gente compreende tudo que está ali, a gente tem que todo momento estar sabendo como é que isso funciona. Ótimo, excelente. Pessoal, muitíssimo obrigada pelo convite, bom, pelo aceitar o convite, pelas excelentes explanações e por tudo que foi mostrado aqui. Eu agradeço a todos os participantes pela paciência e por estarem aqui até agora. E esperamos contar com vocês em uma próxima mesa redonda do PropBio, né, o nosso projeto do CBio em Bio. E é isso, obrigada a todos, e agora todo mundo a celebrar o São João, seja onde for. Obrigado e bom Obrigada, São gente. João para vocês que estão do Porto. Aproveitem, infelizmente estou longe. Se bem que aqui o 24 também é celebrado, portanto temos a nossa celebração do meio do verão. Ai, que bom. Aqui já é o meio do verão, infelizmente. Sim, bom, e o sol até meia-noite, né? Ótimo, muito obrigada, Muito obrigado. Ricardo. Obrigada, Obrigado. Fernanda, equipa Tropio. Até breve. Muito obrigada. Agradeço também. Tchau, tchau. Obrigada, Jonathan. Tchau, gente.